Senhor, amados. Podemos assentar? Nós vamos conversar hoje sobre segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Bom, meu nome é David Borges, eu sou esposo da pastora Caroline Mendonça Borges também, e nós somos professores do Seminário Teológico Carisma e de outros seminários, né? Conheci o irmão no seminário e estou muito feliz em estar aqui. Deus colocou no meu coração em falar para homens sobre a masculinidade, sobre o fundamento da masculinidade. Por quê? Porque a minha esposa, ela geralmente ministra muito para mulheres. E as mulheres chegavam para mim e falavam: David, você precisa falar para homens também, porque não existem muitos pregadores para homens, não existem tantos materiais para homens como existem para mulheres. Isso é verdade, não é? As mulheres têm congressos, é muito mais fácil nós juntarmos as mulheres nas igrejas, as mulheres têm palestras, e enquanto eu estava escrevendo o livro se chama Tem Homem Aí? O Fundamento da Masculinidade. Tem homem aí é uma pergunta parafraseada que Golias fez para o povo de Deus. Tem homem aí? Vocês não vão me encarar não? É lícito vocês me encarar. Escolhe um de vocês, porque o meu povo, o meu rei me escolheu para guerrear nessa luta. E ninguém iria à frente. Era lícito. Tinham recompensas. O rei ia levantar o homem que ia lá. Só que eles se omitiram durante 40 dias, 2 vezes por dia. E nós, muitos de nós, estamos vivendo uma vida de omissão. E Deus colocou exatamente esse texto no meu coração. Deus colocou o subtítulo, o fundamento da masculinidade, para a gente conversar sobre masculinidade. E enquanto eu estava escrevendo esse livro, eu fui pesquisar alguns livros. Se você quiser anotar aí para você comprar depois, ele vai abençoar a sua vida. São livros realmente que edificam, né? Vai ficar gravado também. Mas anote aí o Manual do Homem Cristão, de Rodrigo Bertotti. Eu não vou falar todos os autores que eu não vou conseguir lembrar, mas tem um também que fala sobre a omissão dos homens, que o título é O Silêncio de Adão. Silêncio de Adão, muito conhecido. O Homem do Reino é outro título. Se você digitar no Google, você também vai encontrar. Homem ao Máximo é um também muito famoso. São algumas obras que eu li, fui edificado e acrescentou muito no meu estudo para escrever esse livro, né? E como o pastor disse, eu escrevi, vi que ia ficar muito grande, dividi em 2 e a gente vai lançar um de cada vez. Bom, e eu vou falar sobre o fundamento da masculinidade para iniciar a nossa conversa, porque nós homens nos preocupamos muito com a parte financeira. E por nos preocupar muito com a parte financeira, nós nos preocupamos muito com a nossa vida profissional. Então nós estudamos muito para nos capacitarmos. Nós estudamos para ser médico, para ser advogado, para ser um construtor civil, para ser técnico em segurança do trabalho. Nós estudamos muito para ser um bom vendedor. Enfim, nós estudamos muito e eu tenho certeza que você estuda muito. Todos os dias você está querendo aprender algo novo para você melhorar, para você ser promovido e para você se manter, principalmente nessa época de pandemia. Mas algo que nós não estudamos é sobre a masculinidade. Se eu pegar alguém de vocês aqui e perguntar para vocês o que é ser um homem, se o seu filho te perguntar o que é ser um homem, o que você vai responder para ele? O que é ser um homem? E se ele insistir e perguntar assim: tá bom, pai, mas como eu me torno um homem? Qual é esse processo? Talvez você vai ficar um pouco enrolado para responder. E qual é o marco da minha masculinidade? Quando eu deixo de ser menino e eu me torno homem? Talvez você vai responder: ah, filho, foi quando eu tive minha primeira relação sexual, ou quando eu tirei carteira de trabalho.
tirei a minha carteira de motorista, quando eu saí de casa e fui morar sozinho, quando eu casei, eu me tornei homem. Eu não sei qual seria a sua resposta, mas você já pensou nisso? O que é ser um homem? Quando eu me torno homem? E como eu me torno homem? Nós precisamos pensar nisso, porque nós pulamos lá para frente e pensamos no papel, na função do homem dentro do casamento, na função do homem dentro do trabalho, mas nós precisamos buscar o fundamento, as raízes, como acontece esse processo. E nós temos sim que ter referenciais de masculinidade na nossa vida, assim como Davi foi o referencial de masculinidade, mas ele não foi um referencial perfeito de masculinidade, porque se você for estudar realmente sobre o rei Davi, ele é maravilhoso, ele é top demais, ele é forte, ele é guerreiro, ele é inteligente, ele é estrategista, mas se você for estudar a parte de paternidade de Davi, você vai ver que é uma das áreas onde ele mais falhou. Ele falhou na área sexual, ele falhou em outras áreas, mas ele não é um bom exemplo de pai, mas ele é um referencial de masculinidade em muitas outras áreas, até porque ele é um homem segundo o coração de Deus, e um homem segundo o coração de Deus, mesmo que ele fale, mesmo que ele erre, ele se arrepende, ele se prostra, ele se quebranta. E você vê Davi tendo essa atitude diante do erro dele. E o melhor, você não vê Davi errando 2 vezes a mesma coisa. Ele se arrependeu e realmente não fez mais. Por isso ele é um referencial de masculinidade para nós. E nós vamos conversar sobre algo que ele falou que é muito, 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 muito importante, que tem a ver com como eu me torno homem. Mas antes, eu quero deixar para você, eu quero que você abra comigo, Efésios capítulo 4, versículo 13. Porque é bem verdade que eu não me torno homem, naturalmente falando. A maturidade, ser um homem, é uma decisão. Você não nasce homem, você nasce macho. E você se torna um homem. Você nasce macho, você se torna um menino naturalmente, conforme você vai crescendo, conforme a sua idade. E chega um momento na sua vida que você precisa decidir se tornar um homem. Que a maturidade é uma decisão. E você deixa as coisas de menino. E se nós não tomarmos essa decisão, nós seremos um adulto com cabeça de menino. É o que eu chamo de adolescente. É um cara de 30, 40, 50 anos com a cabeça de um adolescente de 15 anos. E nós vamos conversar sobre isso. E quando eu me torno um homem, eu não me torno um homem e falo, beleza, agora eu sou um homem completo. Não. Nós precisamos a todo instante estudar, nos capacitar, aprender a nos relacionar, ir mais profundo na nossa identidade masculina, para nós chegarmos à perfeita varonilidade. Na sua tradução, pode trazer esse termo, perfeita varonilidade. Em algumas traduções, vai trazer como maturidade. Leia aí comigo. Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 13. Diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, o que é a perfeita varonilidade? O que é a maturidade? É o estado final do homem. É quando o homem ele se torna um homem, mas não simplesmente um homem completo. Porque hoje nós podemos nos considerar homens, porque nós chegamos até um certo nível de maturidade. Mas para você ser considerado um homem perfeito, um homem
em sua maturidade, à medida da estatura de Cristo, é necessário nós buscarmos constantemente a maturidade. Por que, David? Porque é a maturidade que difere homens de meninos. Quando você olha para um cara que está desrespeitando a sua mãe, olha para um cara que trata a sua mulher como a sua mãe, que é um filhinho da mamãe, quando você olha para um cara que não tem limite, que só sabe fazer brincadeira, e brincadeira muitas vezes sem graça, quando você olha para um cara que não tem responsabilidades, o que você fala? É um meninão, é um crianção. Olha lá, o cara não vê se cresce. Você precisa crescer, você precisa amadurecer. Por quê? Porque você olha um homem, não é um homem, você olha um adulto que era para ser chamado de homem, mas não merece ser chamado de homem porque não tem maturidade suficiente para se comportar como um homem, e se comporta como um menino. Então, o que diferencia homens de meninos é a maturidade. E Jesus chegou no nível de maturidade em que nós precisamos alcançar. Mas, David, será possível alcançar essa maturidade em vida? Se não for possível, nós precisamos buscar com todas as nossas forças e chegar no maior nível de maturidade que nós conseguirmos em vida. Nós precisamos. Mas, David, Jesus, Ele é o fundamento da nossa masculinidade, Ele é o alicerce. Eu posso olhar para Jesus como um homem? Um rapaz da minha célula, ele falou isso: David, eu li uma parte do seu livro, que é um e-book de apresentação, que está no meu Instagram, lá no link, você baixa lá, são 17 páginas, e é a apresentação do livro, e tem o índice e tudo mais. E ele falou assim: David, eu nunca tinha pensado nisso. Jesus como referencial de masculinidade para mim. Jesus como fundamento da minha masculinidade, porque eu sempre via Jesus como o Salvador, eu sempre vi Jesus como Deus, né? Mas como homem, que interessante. Eu falei assim, é possível você olhar para Jesus como homem, porque Ele veio como homem, e Ele não se manifestou como Deus enquanto Ele estava na terra. Como assim, David? Mas Jesus não era Deus? Deixa eu ver algo para você, deixa eu ler algo para você. Em Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7, está escrito assim, que Jesus, está falando de Jesus, Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, Ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Sabe o que eu entendo com isso? Que Jesus, Ele era Deus, mas assim, Ele tinha a natureza de Deus, o versículo começa dizendo isso, mas Ele não tentou ficar igual a Deus. O que isso significa? Em algumas traduções diz que Ele se despojou da sua glória. Isso significa que Jesus, Ele veio na terra como Deus, em essência e em identidade. Então você olha para Jesus, Ele é Deus em essência e identidade, mas Ele escolheu não manifestar os atributos de Deus. Ele se despojou da sua glória. Quais eram esses atributos, David? Os atributos que definem Deus basicamente são onipotência, onisciência e onipresença. Ele não manifestou. Por quê? Porque a onipresença, você vê na Bíblia Sagrada que Ele ia em um lugar de cada vez. Onisciência, Ele até sabia algumas coisas que as pessoas estavam pensando, mas Ele não sabia de tudo que estava acontecendo. Tanto que Ele perguntava: o que queres que eu te faça? Ele perguntou para o pai do menino que estava endemoniado: como isso aconteceu? Desde quando isso acontece? E Jesus, Ele fazia perguntas, e Ele não tinha todo o poder. Ele escolheu não manifestar todo o poder de um Deus. Então Ele veio na terra como um homem comum, igual a mim, igual a você.
O versículo diz: tornando-se assim, igual aos seres humanos, e vivendo a vida comum de um ser humano. Então você pode sim olhar para Jesus como um referencial de masculinidade, como fundamento da sua masculinidade. David, então, como que ele fazia todos aqueles milagres? Como que de vez em quando ele sabia o que a outra pessoa estava pensando? Como que ele expulsava demônios? Como? Porque Jesus, ele veio como um homem comum, mas chegou um momento na vida dele que o Espírito Santo veio sobre ele e capacitou ele de uma maneira sobrenatural. Então você pode ser sim igual Jesus na sua identidade masculina, e você pode fazer tudo o que Jesus fez pela pessoa do Espírito Santo. E eu vou te dizer o porquê que Jesus, só para confirmar isso que eu estou dizendo. Se você quiser anotar, pode anotar. Como a gente costuma dar aula, eu trouxe muitos versículos. E como homem também um pouco orgulhoso, né? Eu sei que aqui não tem nenhum homem orgulhoso, mas às vezes está me escutando. E olha para mim e fala assim: esse garoto, quem é? O que ele pode acrescentar na minha vida? Um rapaz, jovem, pouco tempo de casado, não tem filho. Então eu trouxe também muitos versículos para você entender que Deus tem algo para dizer para você sobre a sua identidade masculina. E eu aprendi isso e eu quero passar isso para você. Então em João capítulo 20, versículo 21 e 22, eu não vou ler o versículo, mas eu vou te dizer que está escrito lá. Está escrito que com a mesma capacidade, autoridade que o Pai me enviou, Jesus está falando, eu vos envio. Então Jesus está falando: com a mesma capacidade, com a mesma autoridade que o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. Então vocês podem fazer aquilo que eu estou fazendo. Em Atos capítulo 10, versículo 38, está assim, porque Deus era com ele, com Jesus. Não está dizendo que Jesus era Deus e por isso ele fez tudo o que fez. Não, está dizendo que Deus era com Jesus e por isso Jesus fez o que fez como um homem, cheio do Espírito Santo. Em Mateus capítulo 3, versículo 16, você vai ver o Espírito Santo descendo em forma corpórea de pomba sobre Jesus e capacitando Jesus para viver o ministério dele de maneira sobrenatural. Em João capítulo 14, versículo 12, Jesus está dizendo assim: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Olha esse último versículo. Se Jesus ele viesse e se manifestasse como Deus, nós não poderíamos fazer as obras que ele fez. E pior ainda, nós não poderíamos pensar em fazer obras maiores do que Jesus fez. Mas esse é o fundamento da nossa masculinidade. Jesus homem. Ele veio como homem. E nós podemos viver uma vida comum de um homem maduro, assim como Jesus viveu. E nós também podemos nos mover de forma sobrenatural, através do poder do Espírito Santo, assim como Jesus se moveu. Você entende isso? Jesus é o fundamento da nossa masculinidade. Mas, como nós vamos falar sobre um homem segundo o coração de Deus, é muito importante também nós termos referenciais de masculinidade na nossa vida. O menino, ele olha para o pai como referencial de masculinidade. E o menino às vezes tem até dificuldade de entender o que o pai está errando. Por quê? Porque para o menino o pai é o herói, é o referencial de masculinidade. E em todo lugar eu sempre perguntei isso. Se você estudou, se você conversou com o seu pai, se você conversou com seus avós sobre o que é ser homem. E se um menino perguntar para um pai o que é ser homem, talvez o pai vai dizer assim: filho, ser homem é cumprir esses princípios, é ter essas atitudes, é respeitar a mamãe, enfim. E ele vai falar assim: ser homem é não agir da maneira que o papai agiu nessa situação. E isso vai definir
no menino o que é um homem e o que não é atitudes correspondentes para um homem. E nós precisamos ter referenciais de masculinidade. E o nosso pai é a essência desse referencial. Mas nós também podemos ter outros referenciais de masculinidade, assim como Davi foi um referencial de masculinidade para nós. E eu quero dizer, dentro desse tema, segundo o coração de Deus, que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, existe um versículo dizendo isso, que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, que Deus já tinha separado um homem segundo o coração dele para levantar como rei. Eu quero deixar para você 3 conselhos de Davi. Os 3 conselhos de Davi. Em 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo de número 2, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. Você vai ver os conselhos do rei Davi. Agora imagine você, o pastor presidente dessa igreja sentar com você e dizer assim: filho, vem cá, eu quero te dar alguns conselhos. Você ouviria com atenção? Sim ou não? Sim. Se o seu pai fizer isso, você vai ouvir com atenção. Agora imagine o rei de Israel chegar para o seu filho e falar assim: filho, eu vou caminhar por toda essa terra, está chegando o fim da minha vida e eu quero te dar alguns conselhos. É o rei, mas não é qualquer rei, é um rei segundo o coração de Deus. Mas não é qualquer rei, é o rei que venceu Golias, é o rei que unificou as 12 tribos de Israel, é o rei que tem história, é o rei que errou muito, mas no fim da sua vida já tinha uma maturidade, uma experiência que muitos e muitos e muitos nunca vão chegar a ter. É o rei Davi que está falando. E ele chega para Salomão e olha os conselhos que ele dá para Salomão. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículo de 1 ao 3. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e sê homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Então Davi, ele deixa 3 conselhos para o seu filho Salomão. Nessa tradução nem fala conselhos, né? Nessa tradução fala ordens, porque ele não estava falando apenas como pai, ele estava falando como rei que estava orientando, dando ordens ao seu sucessor. E os 3 conselhos de Davi são: ser homem, é o primeiro conselho, ser homem. Talvez esse conselho de Davi é o conselho que você ia dar para o seu filho. Talvez esse conselho de Davi é o conselho que o seu pai te deu, ou então o conselho que a sua esposa te deu. Porque nós empacotamos tudo e falamos assim: ei, seja um homem de Deus. Esse é o conselho que Davi deu. Só que Davi, ele se preocupou em dividir esse conselho em 3. E ele diz: primeiro, coragem. Imagine você falando para o seu menino: coragem, pois, e ser homem. Coragem, o primeiro conselho, coragem. Eu quero dizer para você que é necessário coragem para um menino se tornar um homem. É necessário coragem para um menino se tornar um homem. Coragem, ou seja forte na sua tradução, talvez ela traga essa palavra, seja forte. Ela vem de uma palavra que é shazak. Shazak.
que significa fortalecer, prevalecer, endurecer, ser forte, tornar-se forte, ser corajoso, ser firme, ficar firme, ser resoluto, ser persistente. É necessário ter essas características para se tornar um homem. E a Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como um menino. Quando cheguei a ser homem, eu desisti das coisas de menino, das coisas próprias de menino. Não tem importância você brincar quando você é menino, você sentir como um menino se você é um menino, você ter atitudes de um menino quando se é menino. Mas é anormal um menino ter atitudes de um homem e um homem ter atitudes de um menino. E o que diferencia o homem de um menino? A maturidade. E nesse versículo nós vemos, não tem importância nenhuma o menino agir como menino, menino falar como menino, pensar como menino. Não tem importância, porque ele é um menino, é natural. Mas quando eu cheguei a ser homem, ou seja, quando eu tinha idade suficiente para me portar como homem, eu decidi deixar as coisas próprias de menino. Então, a maturidade é uma decisão. Eu decido. Mas como que é esse processo, David? O que Deus pensa sobre isso? Como que eu chego a ser um homem? Bom, Deus ele tem alguns versículos que nos leva a ver o processo onde nós nos tornamos homens. Em Efésios capítulo 1, versículo 4, você pode anotar, se você quiser abrir, você pode ler junto comigo. Diz que Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Deus, ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Então, você já é um escolhido de Deus para você vir até esse mundo. Não importa se sua mãe te rejeitou, se você foi abandonado, não importa a sua história de rejeição, Deus ele já te escolheu nele antes, muito antes de você vir no ventre da sua mãe. Você é aceito por Deus, você é amado por Deus. E olha que louco isso, olha que louco. Eu vou sair um pouquinho da pregação só para você entender como é que é louco isso. Ó. Deus ele te escolheu nele antes da fundação do mundo, beleza? Beleza. Mas eu vou voltar na pregação, olha. Aí, ele fez você nascer na barriga da sua mãe. Porque a Bíblia diz no Salmo 139, que ele te formou, 139, versículo 13 ao versículo 16. Ele te formou, ele te entreteceu. Essa palavra entreteceu dá uma ideia de costurar, fazer com atenção. No ventre da sua mãe, e lá diz como uma substância informe. Você não tinha forma de gente, você não tinha forma de feto, e Deus ele te entreteceu no ventre da sua mãe. Agora mais um versículo, em Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz que você nasceu macho. A Bíblia diz: criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Então, Deus, ele te escolheu nele antes da fundação do mundo. Deus, ele te entreteceu no ventre da sua mãe. E Deus te fez macho de propósito e com propósito. Então a obrigação de um pai, quando olha o filho nascer, é olhar a criança, identificar o sexo da criança, macho ou fêmea, porque todos nós nascemos macho e as mulheres nascem fêmea, óbvio. E quando ele olhar que o menino
né? Nasceu um menino, é um macho, ele deve entender: Deus, o Senhor me deu um macho, então eu devo criá-lo como macho, eu devo educá-lo como um menino, eu devo ensinar a masculinidade para ele. Por quê? Porque quando uma criança nasce, ela não nasce com orientação sexual. Ela não nasce sabendo: eu sou homem, eu devo agir como homem, me comportar como homem e ter as funções de um homem. Ela não nasce. Isso é função de um pai. E a psicologia diz que o pai, que é através da figura paterna, que a criança faz a diferenciação entre a mãe e o mundo. Porque a mãe é o primeiro objeto de amor da criança. Então a criança, ela fica apegada à mãe. Ela ama a mãe. E através da figura paterna tem essa diferenciação entre a mãe e o mundo. Se não tiver essa figura paterna, ou se não tiver um referencial de masculinidade forte, firme na vida dessa criança, provavelmente ela vai criar trejeitos femininos. Por quê? Porque ela não tem referencial de masculinidade. Como que uma criança cria trejeitos femininos? Convivendo. E ela convive com a mãe, ela convive com as irmãs, aí ela tem a babá, é mulher, aí ela vai para a escola dominical, as mulheres são mais ativas, ela vai para o ensino fundamental, a maioria dos professores são mulheres, e não tem problema nenhum nisso. Nós precisamos de mulheres, e mulheres muitas vezes são mais capacitadas do que muitos homens, mas nós precisamos de homens culturalmente ativos. Mas nós precisamos principalmente de um pai presente na vida de uma criança para ensinar a masculinidade, porque a masculinidade é ensinada e aprendida. Só que nós homens não aprendemos sobre a identidade masculina. Nós não aprendemos sobre esses versículos bíblicos, sobre o que Deus pensa a respeito de um homem, da masculinidade. E olha isso. Em 1 Coríntios 13:11 diz que eu decido amadurecer. Então eu nasço macho, nós nascemos macho, nós nos tornamos naturalmente meninos, de acordo com a idade e de acordo com a nossa criação, e é natural. Mas chega um momento na nossa vida que é necessário nós deixarmos as coisas de menino. Você já ouviu falar no bar mitzvah? Bar mitzvah? Alguns, né? Bar mitzvah é um ritual judaico, onde eles pegam um menino em torno de 12, 13 anos, e eles trazem esse menino e faz uma cerimônia apresentando esse menino para a sociedade como um homem. Ali se inicia o processo de amadurecimento e o processo de formação da hombridade desse menino. Então chega um momento que é um marco na vida do menino na cultura judaica, que ele fala: ei, agora eu sou responsável. Ei, agora eu posso casar. Ei, agora, né, eu tenho responsabilidade diante da sociedade. E a partir dali, ele vai pensar como um homem. Ele vai viver sim a fase da adolescência, essa fase da puberdade dele, mas pensando em como vai ser um homem. Hoje em dia os adolescentes passam essa fase da adolescência despreocupados da vida, sem pensar nessas coisas. E o conselho de Davi é: coragem, ser forte. Por quê? Porque nós precisamos de coragem para deixar as coisas de menino e viver as responsabilidades que o homem precisa viver. Nós precisamos de coragem para deixar o tempo excessivo no videogame, no joguinho do celular, para viver as responsabilidades que o homem precisa viver. Não tem problema jogar videogame, não tem problema jogar futebol, não tem problema você jogar qualquer jogo com os amigos, não tem problema nenhum. A questão é o tempo em excesso que nós ficamos nessas atividades. Muitas vezes para fugir das responsabilidades de homem, de pai, que nós temos no nosso dia a dia. Porque é confortável nós ficarmos em demasia nessas atividades. É confortável nós não termos responsabilidade, nós não pagarmos boleto. É confortável a gente ter qualquer outra atitude.
É confortável nós não resolvermos conflito. Ir lá resolver conflito, pedir perdão. É confortável, porque isso é atitude de menino. Mas um homem precisa ter coragem, força, persistência para deixar essas coisas de menino que nos limitam e vir aqui resolver e trabalhar e ensinar os filhos em fazer o melhor, em empreender e trazer os recursos para dentro de casa, em ter responsabilidade, deixar a preguiça de lado. O menino, ele pode dormir até mais tarde, se ele não tiver aula, se ele estudar à tarde, mas muitas vezes a gente tem que nos obrigar a fazer as atividades. Por quê? Porque essa atitude de nos obrigarmos é a atitude de coragem que diferencia meninos de homem. Então, para um menino chegar para uma sociedade e dizer assim: ei, agora eu sou um homem, pode tratar comigo. Você é um homem? Não, eu não sou um homem completo. Eu não cheguei à estatura de Cristo, eu não cheguei à estatura do meu pai ainda, mas eu já consigo negociar, eu já tenho autorização, para resolver meus próprios problemas. Para um homem, para um menino chegar a fazer isso, é preciso coragem, porque é muito mais fácil ficar soltando pipa o dia inteiro na rua. Porque é muito, muito, muito mais fácil ficar dentro de casa sendo sustentado pelos pais, quando a gente tem capacidade suficiente de trabalhar e trazer recursos para dentro de casa e ajudar eles. É muito mais fácil a gente ficar na aba da nossa esposa e deixar ela fazer tudo, ao invés de ajudar ela nas tarefas de casa. Até porque Deus fez o homem primeiro. Então, se Deus fez Adão primeiro e colocou Eva como ajudadora, se fosse nos dias de hoje, Deus fizesse eu e você e colocasse a gente na nossa casa, a tarefa de lavar roupa, lavar as louças, fazer comida, limpar a casa, tirar a teia de aranha, só não coloca as tarefas de filiação porque não ia ter, porque não tinha mulher ainda. Mas a mulher ia chegar depois e ia ajudar nessas tarefas. Isso é responsabilidade de homem. É dividir. Lá em casa tem coisa que eu não faço, porque ela prefere que eu não faça. Mas eu faço outras coisas que ela não faz. Por quê? Porque dentro de casa é liderança em comum acordo. Ah, David, mas ela que lidera a casa. Deixa eu te dizer algo. Não, Deus é um Deus organizacional. Eu já vou entrar no próximo tópico. Ser homem. Porque o segundo conselho de Davi é coragem. Não, o primeiro conselho é coragem e o segundo é seja homem. Mas o que é homem? Ser um homem está intrínseco maturidade. Maturidade para você saber as suas funções. Maturidade para você liderar. Mas a liderança do seu lar, ela não é uma liderança, sabe, ditatorial. Não é só você que lidera o seu lar. A liderança era para ser os dois. C.S. Lewis, ele escreve um texto maravilhoso, onde que ele fala que a liderança deve ser em comum acordo e os dois devem caminhar juntos. E Deus só colocou o homem como cabeça por uma questão organizacional. Então eu estou caminhando com a minha esposa. O que você acha sobre isso, sobre o trabalho? Devo trocar de trabalho ou não? Não sei e tal. O que você acha sobre nosso filho participar daquele evento? O que você acha sobre comprar esse utensílio? O que você acha sobre o carro? E você vai trocando ideia, porque a liderança é compartilhada. Só que chega um momento que vocês podem não concordar sobre algo. Não concordo sobre isso, eu acho que a gente deve ir por esse caminho. Eu falei assim, não, eu acho que a gente deve ir por esse caminho. Não, mas como assim? Aqui tem benefício. Não, aqui também tem benefício. Aí Deus, como é um Deus organizado, Ele fala assim, eu preciso colocar alguém para ter a palavra final. E esse alguém é o homem. Mas não é um homem que decide o tempo todo. A liderança é compartilhada. Mas chega um momento, se houver essa dissensão, se houver essa dificuldade em escolher, o homem vai bater no peito e vai dizer assim, bom, Deus me deu a responsabilidade, você não vai jogar na cara dela, Deus me deu a responsabilidade de escolher, de ser o cabeça.
E dentro dessa responsabilidade, é nesse momento que eu preciso manifestar. Então, nós vamos por esse caminho, porque eu orei, eu estou sentindo paz, por mais que a gente não esteja em acordo. E a responsabilidade, se der certo, é minha, mas se der errado, é minha. Então, ser o cabeça está intrínseco privilégio nesse momento de escolha, mas também está intrínseco responsabilidade, caso você escolha errado. E ser homem é isso, é saber o seu papel. Agora, você não precisa decidir tudo sem falar com ela, porque isso não é casamento, isso não é ser um. Então Davi, ele diz: seja homem. Seja homem. Ser não significa afirmar. Eu sou homem, eu jogo futebol, eu malho, eu trago recursos para dentro de casa. Ser homem não significa afirmar, e como alguns imaturos ainda fazem, diminuir o outro para dizer que você é homem. Ih, é mulherzinha. Ih, é gay. Ih, olha lá, esse trejeito aí, ó, boiola. Que isso, rapaz, vira homem. E tem alguns homens que afirmam a sua masculinidade, diminuindo o outro. Imagine comigo. É claro que eu não vou entrar no assunto de uma maneira mais didática e específica, mas aquele menino que não teve o pai, presente, aquele menino que foi criado num ambiente com mulheres, que viu a sua mãe, as suas irmãs, terem gostos femininos, terem gestos femininos, as falas características de uma mulher, credo, maravilhoso, as falas características de uma mulher. Aí ele pega pelo convívio, o convívio faz semelhante, ele pega todos esses trejeitos, ele é homem. Esse cara que quer afirmar a sua masculinidade em cima desse, fala assim: ei, que isso? Você tem trejeito, tem certeza que você é homem? Você deve gostar de homem e tudo mais. De tanto essa pessoa que sabe que é homem. Eu estou falando isso porque eu vi muitos relatos de pessoas que falam assim: poxa, eu tenho trejeito, mas eu sou homem. Eu quero criar uma família, mas eu tenho dificuldade de encontrar uma mulher, porque eu sofro muito preconceito. Ei, eu sou homem e eu não sei como mudar esse meu jeito, porque eu sou assim. Eu só percebi que eu tinha trejeitos femininos quando começaram a me zoar no colégio. Imagine você, o sofrimento que essas pessoas passam. E esse cara que se diz homem por causa da cultura machista, está subjugando ele. Aí esse daqui pensa assim: poxa, todo mundo já está falando que eu não sou homem, que eu não cumpro o papel de um homem dentro da sociedade. Aí começa a ter crise de identidade e fala assim: será que eu não gosto da pessoa do mesmo sexo? Será que eu não sou gay mesmo? E passa por essa dificuldade. Você entende como é que é importante nós entendermos todo o processo da nossa masculinidade? Ah, David, mas tem trejeito é gay? Não. Tem trejeito é homossexual? Não. Não seja preconceituoso. Não julgue. Não julgue. Um dos professores do seminário conta uma história que um dos professores dele veio dar aula e em todo o tempo ele dava aula com a mão no bolso. Todo o tempo. Não, porque aqui e tal. E nem para apontar ele tirava a mão do bolso. E no final da aula, houve alguns comentários na hora do intervalo, mas no final da aula ele disse assim: não sei se vocês perceberam, mas eu dei aula o tempo todo com a mão do bolso. Todo mundo começou a rir, claro, percebemos. Isso não é normal para um professor, para um pregador, para um palestrante. Mas eu dei aula com a mão no bolso porque eu tenho trejeitos e eu estou tentando mudar esses trejeitos. E para vocês não me julgarem, para vocês não receberem, bloquearem todo o conhecimento que eu estou passando para vocês, eu preferi ter essa atitude para que vocês absorvam o máximo possível do conteúdo. Sabe por quê?
Deus não estipulou um padrão de masculinidade. Ele estipulou princípios de masculinidade. Ele não estipulou um padrão estético e ele não estipulou um comportamento de homem. Então, o que a sociedade hoje em dia fala que é um homem, é que o homem, ele gosta de futebol, o homem tem que ter barba grande, o homem tem que falar grosso, tem que bater na mesa, tem que coçar as partes íntimas, que o homem não pode chorar. Aí a gente vem com essas características que a sociedade fala que é ser um homem, e a gente acha que o outro é menos homem, porque a gente está se encaixando no que o mundo diz, e não no que a Bíblia diz. Deus deu liberdade para você ser um homem no estilo que você quiser. Então, eu posso não ter barba e você vai ser homem? Beleza, tranquilo. Eu posso não gostar de futebol e vou continuar sendo homem? Tranquilo, vai continuar. Ah, eu não gosto de rock, eu não gosto de música pesada, eu não gosto de rap, eu gosto de música clássica, música tranquila. Eu vou continuar sendo tranquilo, continua sendo homem. Deus não estipulou um padrão estético e comportamental para você ser um homem. Mas entenda, Deus também não estipulou uma neutralidade estética. Vou repetir, Deus não estipulou uma neutralidade estética. Eu, como homem, não preciso ter um padrão exato que todos também têm que ter para ser homem. Eu posso ser homem no estilo que eu quiser, mas eu não posso não parecer um homem. Eu não posso ser confundido quando as pessoas olharem para mim com um menino ou com uma mulher. E se eu sou confundido como um menino, significa que eu não tive coragem suficiente, ou ensinamento, ou encorajamento para deixar as coisas de menino e me comportar como homem. Porque é bem verdade que todos nós aqui temos 1, 2 áreas, 3 áreas, e que ainda nos comportamos como menino e precisamos amadurecer. Então, essa pessoa que é confundida como menino, tem alguma coisa que precisava ser feito na vida dele e não foi feito, um direcionamento, um encorajamento e tudo mais. Agora, essa pessoa que é confundida com uma mulher, talvez ele não teve um referencial de masculinidade na sua vida, a ponto de pegar os trejeitos masculinos. E sabe o que isso acontece? Peguei num assunto um pouco mais delicado, mas é porque aqui tem uma rede de homens, e vai acontecer, se não acontece já, essa situação. Um homem, um macho, entra por aquelas portas, e ele tem trejeitos femininos. Boa parte pode julgar ele e se afastar. Por quê? Para não ser confundido com uma menina, para não ser julgado como um gay. Aí o que acontece na igreja? A pessoa entra e ela tem vários trejeitos femininos. Só que ela aprendeu esses trejeitos femininos com quem? Com o mundo das mulheres. Não existiriam trejeitos femininos se não existissem as mulheres. Agora, o que um homem deve fazer? Agarrar com ele e falar assim: não, vem aí, vamos pro churrasco, vamos jogar bola, vamos jogar aqui, vamos conversar sobre isso daqui. Por quê? A convivência te faz semelhante. E se essa pessoa tiver consciência que ele não pode ser confundido com um menino ou com uma mulher, ele, assim como esse professor, ele vai se esforçar para ele mudar. E ele se esforçando, ele vai copiar a postura que nós temos de homem. Só que os homens se afastam, e quem chega perto deles? As mulheres. E as mulheres têm gostos femininos, gestos femininos, fala feminina, e ele não deixa, e continua sendo julgado por muitos, por esses trejeitos. Homossexualidade, a prática da homossexualidade, não significa trejeitos. A gente precisa dividir isso. Mas eu quero entrar no último tópico. Ser homem não significa afirmar que eu sou.
significa ter maturidade, que é o que me difere de um menino. Significa que eu cumpro com as características da masculinidade de Cristo. O que está intrínseco na maturidade, David? Saber se relacionar bem com as pessoas, resolver conflitos, sair para trabalhar, ter responsabilidade, ser fiel com a sua palavra, ter hombridade. Hombridade é semelhança com o caráter de Cristo. Hombridade é algo assim, sabe? Hombridade e maturidade não precisa ser crente para a gente ter. Você olha para uma pessoa, você vê que ela é fiel, que ela é leal, que ela é madura, que... Você é crente? Não. Eu tinha um amigo que era assim, você é crente? Não, mano. Não sou crente não. Mas falta nada para você ser crente. Você não mente, você cumpre sua palavra, você chega no horário, você respeita seus pais, você tem responsabilidade com a sua vida financeira. Cara, só falta o que para você ser crente? Sabe por quê? Porque ele era homem, ele era maduro, ele tinha hombridade. Então, Davi, ele separa o conselho em três. Ei, saia da condição de menino e seja homem. Mas não apenas seja homem. Agora ele vem para o último conselho. Cumpra princípios. Cumpra princípios. E é a continuação, ele fala, olha, segue toda a lei de Moisés, segue todos os mandamentos de Deus. Ei, não se esqueça da palavra, da presença de Deus. Porque é bem verdade que existem princípios que só homens conseguem cumprir, meninos não cumprem. Então, para você ser um homem de Deus, você primeiro precisa deixar as coisas de menino. Claro, se você não tem idade mais para menino. Porque senão, eu cumpro princípios sem ter maturidade. Aí, sabe o que acontece? Eu não sou um homem de Deus, eu sou um menino de Deus. Olha lá que meninão, é crente. É crente, mas é menino de Deus. Né? Olha o que aconteceu comigo. Por que Deus colocou essa palavra no meu coração? Um dia eu fui visitar meu pai, e meu pai é muito certo com o horário. Muito certo com o horário. E eu, falei assim, tá, ok. Só que ele mora num bairro, na época não tinha o celular, o sinal não era bom, o sinal de celular. E eu me atrasei. Eu falei assim, meu Deus, preciso comunicar ao meu pai que eu vou atrasar. E era para um almoço, porque eu tinha combinado de almoçar com ele. Aí sabe o que aconteceu? Eu atrasei e não consegui falar com ele. Falei, vou comer alguma coisa, estou morrendo de fome. Chega lá, ele deve ter comido alguma coisa, a gente vê o que faz. Aí eu comi e fui para lá. Eu atrasei umas 2h30. Cheguei lá. Quando eu cheguei lá, meu pai falou assim, ué, o que aconteceu? Olha o horário. Você não me falou nada? Eu falei assim, pai, tentei te ligar, não consegui te ligar. Então eu comi alguma coisa, provavelmente você comeu alguma coisa também, né? E a gente sai agora. Eu falei assim, não comi nada não. Ué, você não almoçou, você não comeu nada? Não. Por quê? Porque você combinou comigo. E se você combinou comigo, você não tinha nem que ter almoçado. Sabe o que ele disse? Você é homem, rapaz. Antes de ser homem de Deus, você é homem. Então cumpra a sua palavra. Sabe o que eu entendi com isso? Que eu não preciso ser homem de Deus para cumprir a palavra. Um homem cumpre a sua palavra porque está intrínseco com maturidade, hombridade. A partir disso, eu entendi que muitas coisas que nós não vivemos na nossa vida, não é porque eu não cumpro o princípio, é porque eu não cheguei no nível de maturidade que eu preciso chegar para ser considerado um homem diante da sociedade, diante da palavra de Deus. Cumprir princípio te leva a ser de Deus. Ter coragem é o marco da transição para a maturidade. Primeiro entendemos qual é o fundamento, depois o caminho e depois o papel da masculinidade.
Então, muitas vezes nos nossos púlpitos, nós pregamos sobre cumprir princípios. E cumprir princípios está totalmente intrínseco a receber promessas. Se você olhar na Bíblia, todas as promessas que Deus tem para você, antes da promessa tem princípios. Por exemplo, se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Mas para comer o melhor dessa terra, eu preciso o quê? Querer e obedecer. Você vai ver dentro do contexto, fala assim, se crer, será salvo tu e tua casa. Beleza, mas é só crer? Não, tem que pregar. E o carcereiro fez o que com Paulo? Depois que Paulo falou isso para ele, falou assim, vão lá em casa. Levou Paulo lá e pregou. Então, não adianta só crer, tem que pregar. É um princípio para você receber promessa. Então, tem princípios que nos levam a promessas. Agora, para você ser homem, nós precisamos entender sobre maturidade. Nós precisamos entender sobre hombridade. Nós precisamos entender a diferença entre um homem responsável, fiel, leal e as atitudes de um menino. E para terminar, eu resumi para você todo o processo. O que Deus pensa sobre você. Eu vou voltar. Deus, aqui, Ele tem um pensamento. Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Amém? Depois disso, Ele te gerou no ventre da sua mãe. E depois disso, nós lemos o versículo que Ele te fez macho de propósito. E você não nasce homem. Homem está intrínseco com maturidade. Você nasce macho. E você se torna homem através da decisão de deixar as coisas de menino e viver o período de maturidade de homem. Então, quando você se torna homem, diante desse processo todo, existe um momento que você entrega a sua vida para Jesus, que você entregou a sua vida para Jesus. E você olha para Jesus até os 30 anos de idade. É claro, você não vê muitas coisas, mas você começa a perceber o caráter dele como homem, as atitudes dele como homem. Aí você fala, beleza, eu consigo chegar até esse nível de maturidade, agora eu sou um homem, mas eu entreguei minha vida para Jesus. Então agora você vai andar no mesmo nível que Jesus andou na terra. Ele não foi apenas um homem, ele foi um homem cheio do Espírito Santo, porque quando você entrega a sua vida para Jesus, o Espírito Santo vem, ele ativa o seu espírito, você é uma nova criatura, e agora você pode fazer não apenas as coisas normais que um homem faz, que Jesus fez, mas você pode fazer as obras que Jesus fez e obras ainda maiores. E olha, a coisa louca que eu ia falar é essa, que Deus te escolheu nele antes da criação do mundo. Então você foi tirado de Deus. Deus, ele nunca não existiu. Ele sempre existiu. Então você foi tirado do próprio Deus. Você é o único ser que é espírito e corpo, espírito, alma e corpo. Você é um ser que é feito do céu, do sopro de Deus, e você é um ser que é feito da terra, do pó da terra. A ciência diz que no seu corpo existem os 15 elementos que também existem na terra. Então você é o único ser que toca o céu e toca a terra. E quando você entrega a vida para Cristo, sabe o que acontece? O Espírito Santo vem e habita em você. Só que o Espírito Santo é uma pessoa. Ou seja, o próprio Deus que te tirou dele e te criou, te formou, te gerou e viu você crescendo. E a partir do momento que você entrega a vida para ele, esse Deus que te tirou dele, ele vem e habita dentro de você. Não é louco? E é muito mais fácil nós nos tornarmos homens, nós cumprirmos o nosso papel de homens, tendo as direções do próprio Deus. Fique de pé, por gentileza. Eu não trouxe para você uma pregação prática, eu não trouxe para você muitas aplicações, porque eu creio que durante as ministrações na igreja,
durante as lives que estão acontecendo, você está tendo muitas aplicações durante a sua vida, sobre relacionamentos, sobre suas finanças, sobre a sua vida profissional, enfim, algo que abrange toda a sua vida. Eu trouxe algo relacionado à sua identidade. E quando nós entendemos a nossa identidade em Deus, nós sabemos o nosso propósito. E quando nós entendemos o nosso propósito e vivemos o nosso propósito de homens, nós fazemos com autoridade. E quando nós fazemos com autoridade, nós impactamos vidas. Que era isso que Jesus fazia. Ele pregava com autoridade, ele se movia com autoridade. Então, isso pode servir muito para a sua vida hoje, mas isso também vai servir muito para os seus filhos, ou para quando você tiver filhos. Que a nossa identidade masculina esteja fundamentada numa pessoa, em um homem, que é Jesus. E que os conselhos do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, possa estar impregnado em nós, para que nós possamos ter coragem para deixar as coisas de menino, ter atitudes de um homem maduro e cumprir os princípios da palavra de Deus. Amém? Feche seus olhos, por gentileza. Pai, muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. O Senhor sabe o quanto que nós precisamos de homens segundo o seu coração. Mas para sermos homens segundo o seu coração, nós precisamos entender de onde viemos, como nos tornamos homens, quais são as nossas responsabilidades de homens e para quem nós precisamos olhar como referencial de homem. Eu sei, Senhor, que existem homens aqui que são filhos, existem homens aqui que são pais, que são empregados, cidadãos. Existem homens aqui, Senhor, que cumprem vários papéis na sociedade. Mas se nós entendermos o que é ser um homem de verdade e um homem segundo o seu coração, nós iremos chegar cada vez mais perto de sermos parecidos com Jesus. E é isso que nós queremos. Queremos, Senhor, ser parecido com Jesus, não apenas na maturidade, mas também, Senhor, nas coisas sobrenaturais que o Senhor fez através da pessoa do Espírito Santo. Muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, que ela esteja, Senhor, impregnada em nossos corações, e que todo preconceito possa sair do nosso coração, e que possa arder uma vontade, Senhor, de procurar, de pesquisar sobre o que o Senhor acha, o que o Senhor pensa sobre a nossa masculinidade, para nós sermos melhores filhos, melhores esposos, melhores pais, melhores empregados, melhores patrões, melhores, Senhor, cidadãos, Senhor. Nós queremos ser melhores, mas o fundamento para nós melhorarmos em todas as áreas da nossa vida se encontra na nossa masculinidade, se encontra na nossa maturidade. E nós queremos, Senhor, viver uma vida plena em nossa masculinidade, e não sermos confundidos como crianças ou como mulheres, porque o Senhor nos criou homens, nos formou homens, nos escolheu em Ti, com propósito e de propósito, Senhor, em nome de Jesus.